tem um tempo. Mas assim, dos 13 pra 14 até os 25 eu bebi demais. E saí muito, tirei uma onda assim e tal. E nessa época eu já tava meio cansado, assim, né? Então, final dos anos 90 ali, eu já tava meio cansado de sair, balada e não sei o quê. E aí eu tive um acidente de carro, né? Bati o carro e tal, e falei, putz, mano, acho que é melhor eu dar um tempo, né? Parece que ele tá narrando a minha vida. Eu falei, putz, acho que eu vou dar um tempo, porque tá meio pesado. E eu tava bem mais gordão, assim, e tal. Falei, pô, preciso emagrecer também e tal. Então, assim, eu tava meio descontente, assim, com aquele... Eu tava bebendo sempre, assim, né? Já não bebia mais só de final de semana. Às vezes saía do trampo, parava no bar e tome. Aí chegava em casa, breacão, pra acordar no outro dia. Então eu já tava cansado desse negócio. Então, juntou um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quer dizer, aí eu tive um acidente. Aí eu resolvi que eu queria emagrecer. Aí meu pai levou, ele prestava serviço pro hospital. Meu pai era advogado e tal, então ele prestava serviço pro hospital. Ele falou, tem um endócrino lá, vamos lá. Aí me levou no médico, ele me passou uma bomba lá pra tomar. Falou, só que você não pode beber, hein? Então, 2 meses. Aí cheguei nos meus amigos e falei assim, vou ficar 2 meses sem beber, mas espera, hein? Na hora que eu voltar, nós vamos arrebentar. E assim, eu era muito forte pra beber. Bebia pra caramba, cara, e era difícil cair, assim. Então, aí nesses 2 meses que eu tomei o remédio, quando eu terminei o remédio, eu não queria mais beber. Nesse meio tempo... nesse meio tempo que eu tava na manha, sem sair e tal, aí falei, pô, acho que eu vou na igreja, mano. Eu já conhecia, tinha uns amigos que já tinham se convertido anos antes de mim. E tinha uma igreja que nasceu assim, em frente à minha casa, depois mudou e tinha uma par de amigos lá. Aí liguei pra um desses meus amigos de infância, o Luiz, que é meu irmão praticamente, vocês conhecem, vai fazer 40 anos. Na sua cabeça. Acho que eu É vou pra porque igreja. assim, eu conhecia esse lance de igreja evangélica, assim, porque antes de me casar, eu tive uma namorada, fui até noivo e tal, que ela ia à igreja. Então eu ia com ela de vez em quando. Foi quando, assim, eu tive mais contato. Porque essa igreja que nasceu na frente de casa era da família do instrutor da fanfarra da escola, que era tudo amigo da gente, brincava bairro, tudo né? junto. Morava bem em frente da minha casa. Então ali nasceu uma igreja, a família dele era já crente e tal, mas a gente ia na igreja e ficava zoando, né? E ficava rindo dos caras lá e tal. Então nesse momento, assim, só sabia que era uma igreja evangélica. Mas quando eu tive essa namorada, então eu ia com ela de vez em quando, no culto e tal. Mas nesse momento, assim, eu não... Foi na minha época de faculdade, então foi entre 94 e 98, né? E aí eu fui, né, depois de 2 anos, aí eu já não namorava mais com essa moça e tal. E aí foi esse momento que eu falei, putz, acho que eu vou lá na igreja dos caras, né? Aí liguei pra esse meu amigo Luiz Antônio, falei, mano, eu vou lá na igreja domingo. Ele falou, pô, vai lá. Aí eu fui, tava meio de bobeira lá em casa, fui lá na igreja. E não saí mais. Eu nem tive aquele papo de, levanta a mão, vai lá e tal, aceito Jesus. Nem tive, eu fui, sentei lá e fiquei lá. Aí falei, pô, legal, beleza. Aí passou 2 semanas que eu tava indo, eu falei pros caras, legal esse barato aqui, igreja, Jesus e tal, mas eu quero entender isso aqui. Eu não vou ficar aqui boiando não, hein. Vocês têm que me explicar, eu tenho que... Né? Aí comecei a ir lá na escola bíblica, eles gostavam de estudar. Então comecei a fazer uma par de pergunta, né? Porque eu já lia bastante e tal, lia assim, romance, não lia nada técnico, digamos assim, né? E aí eu comecei a fazer pergunta, e os caras... E aí o pastor lá da igreja, que é um amigo hoje, o Alexandre, que era um cara novão, ele é mais novo que eu ainda. E ele falava assim, você é bereano. E eu não sabia o que era isso. Falava, o que é isso aí? Um dia você vai saber. Aí eu fui descobrir, né, que bereano tá lá na Bíblia, no livro de Atos, que eram os caras que conferiam, né? Sim. O Paulo pregava lá e os caras depois iam pra casa e conferiam se aquilo era verdade mesmo, se o que ele tava falando era certo e tal. Aí eu comprei um monte de livros, os caras me levaram numa livraria lá e comprei, não, compra esse, e comprei uma parte de livro, e aí comecei a estudar. E aí mergulhei em teologia, estudei teologia um tempão, assim, né? Por conta própria. Por conta própria. Sem ser um Por conta própria. Eu tive a felicidade de ir nessa igreja.